Só começar a ativar. Os alunos foram informados da gravação dessa aula e, com isso, prestaram consentimento para isso. Bom, então eu vou apresentar aqui para vocês. Vou só ver onde é que tá uma janela. Aqui. Vocês receberam o PDF um pouco mais apertadinho, porque... E aqui tá errado no meu material, tá 12ª quinzena, mas não é, tá? Ela é 14ª quinzena. Não dá pra pagar. Deixa eu ver se eu consigo apagar. Não, tá. Então aqui tá errado, tá? É 14ª quinzena. Então, assim, nessa quinzena conhecemos as equações do segundo grau incompletas. Semana passada, então, nós vimos as equações de segundo grau incompletas, que são aqueles exemplos onde a gente ou não tem o B ou não tem o C. Então, a gente tem vários casos, os casos que ela não tem o B e os casos que ela não tem o C. E ainda tem um terceiro caso, que é quando ela não tem nem B nem C, quando ela só possui o x ao quadrado. Esse caso, em que ela só possui o x ao quadrado, ele não é de extrema importância, porque vocês viram pelo exemplo lá, que quando ela possui só o x ao quadrado, significa que os dois valores de x, a única solução possível, é o zero. Então não é um caso que a gente aprofunde muito, né? A gente aprofunda mais naqueles que as soluções possíveis ficam diferentes de zero, ou uma igual a zero e a outra um número diferente de zero. Então, aqui no PDF dessa semana, eu ainda coloco para vocês 2 links de 2 vídeos muito explicadinhos sobre a resolução de equações incompletas. A maioria que eu converso tem condições de olhar esses vídeos no YouTube, a não ser ontem, né, que o YouTube estava travado, mas vocês conseguem assistir, e eu peço que vocês assistam com bastante calma, porque eles estão bem explicadinhos como resolver, caso ainda surja alguma dúvida. Então, aqui eu tenho um primeiro exemplo onde a gente não tem quem? A gente não tem o B. Aqui nós temos o A, que é igual a 2. Ó, o A, número que acompanha o x ao quadrado, igual a 2. O B eu não tenho. O B é o que acompanha o x. Se eu não tenho, o meu B é 0. E o C? Nós temos o C aqui. O C é menos 72. Tá. Nesses casos em que eu não tenho o B, nós resolvemos dessa forma aqui, ó. Isolando o x ao quadrado. Isolamos o x ao quadrado de que forma? Primeiro, esse menos 72, que está desse lado, nós passamos para o outro lado. Se ele era menos, quando ele viaja para o outro lado, ele fica mais. Ou eu vi alguns alunos fazendo assim, ó, mais 72 dos dois lados. Perfeito, corretíssimo, tá, gente? Se eu adicionar 72 dos dois lados, eu não mudo a operação. Então, esses aqui se anulam. E aí fica dessa forma aqui, ó. Desculpe, hoje eu tô bem ruim da asma, então eu tô ofegante, tá? Mas espero que tenha tudo tranquilo para vocês me ouvirem. Bom, primeiro eu passei o 72. Aí eu fiquei com 2x igual a 72. Para eu excluir esse 2 desse lado, eu divido os dois lados por 2. Ou eu passo esse 2 que está multiplicando para o outro lado dividido. Então fica x ao quadrado igual a 72 dividido por 2. Ó, se eu tinha um 2x aqui, e eu dividi os dois lados por 2, ó. Desse lado, o 2 vai sumir, e aqui vai resultar em 36. Agora, eu preciso excluir esse quadradinho daqui. Quando eu tenho um x ao quadrado igual a 36, e eu quero excluir esse quadradinho daqui, eu faço a raiz quadrada
dos dois lados, que essa raiz corta com esse 2, sobra apenas o x. Ou a gente diz que o 2 daqui, como expoente, passa para o outro lado na forma de raiz, tá? Raiz quadrada de 36 é 6. Um detalhe, eu preciso usar esse mais ou menos, porque tanto mais 6 quando eu elevar ao quadrado da 36, quanto o menos 6. Se eu elevar menos 6 ao quadrado, também dá 36. Então, quando eu tirar esse quadradinho aqui e passar ele para o outro lado, ele vai para o outro lado na forma de mais ou menos raiz quadrada. Portanto, uma equação desse tipo tem duas raízes simétricas. Elas sempre vão ter o mesmo valor com sinais opostos, tá? Então, quando eu não tenho o B, as minhas raízes sempre vão ter o mesmo valor com sinais opostos. Deixa eu apagar tudo aqui agora para a gente ver o próximo exemplo. Tá? No segundo caso, é aquele caso em que a gente não tem o C. Nós temos aqui o A igual a 1, o B igual a menos 8, e o C é o que a gente não possui, então o nosso C é igual a 0. Quando C é igual a 0, nós usamos aquele processo de colocar o x em evidência. Assim, ó, se eu tenho x ao quadrado, quer dizer que eu tenho x vezes x. Menos 8x é a mesma coisa que menos 8 vezes x. Colocar em evidência significa pegar um x daqui e outro daqui e colocar eles na frente do parêntese. Então, ó, eu coloquei o x na frente do parênteses, um daqui e um daqui. Para colocar na frente do parênteses, ele tem que estar presente nos dois termos, tá? Então, o que que sobra? Desse lado sobra o x e desse aqui sobra o menos 8. Fecho o parêntese, coloquei o x em evidência, que é esse processo aqui. Para que isso aqui resulte em 0, ou esse aqui tem que ser 0, ou o que está dentro do parênteses tem que ser 0. Por isso, nós fazemos esse processo. Ou da frente é igual a 0, ou o que for dentro do parênteses é 0. O da frente aqui eu já cheguei ao resultado. Agora, eu preciso isolar esse x para chegar ao outro resultado. Então, aqui está menos 8, passa para o outro lado, fica mais 8. Essa é as nossas duas equações possíveis, nas duas soluções possíveis. Importante, nesse caso que a gente não tem o C, uma das soluções vai ser 0. Então, a gente quer encontrar outra. Então, no primeiro caso, soluções iguais com sinais diferentes. No segundo caso, uma solução é 0 e a outra a gente encontra. Para reforçar bem o aprendizado, como eu disse para vocês, assistam aquelas duas aulinhas que eu coloquei ali. São bem importantes e esclarecedoras. Assistam novamente as nossas aulas para tirar dúvidas, tá? E aí vocês têm como atividade essas equações para resolver. Tomem cuidado com essas aqui, ó. Lembrem-se que para resolver, eu preciso que esteja todo mundo do mesmo lado e ela seja igual a 0, tá? Tomem cuidado com isso, para ser uma equação de segundo grau na forma normal, tá? Resolvo. Essa aqui vocês podem também... mas eu vou ter que passar igual para o outro lado? Pode passar o 2 para lá primeiro. Enfim, como vocês acharem melhor, como vocês raciocinarem. Só tomem bastante cuidado, tá? Ela não deixa de ser uma equação incompleta porque ela tem esse menos 7x ao quadrado do lado de cá, tá? Então, vocês têm aí alguns exercíciozinhos, 7 para fazer. Resolvam bonitinho, organizado no caderno e postem no grupo. Agora sim, nós vamos entrar nas equações completas. Completas quando elas têm A, B e C diferentes de 0. Quando ninguém é 0.
As equações de segundo grau completas, elas surgiram de uma necessidade bem importante. Apesar da gente achar que elas não valem para nada, elas têm um papel muito importante na sociedade, porque elas resolvem questões do nosso cotidiano sem a gente perceber. Então, aqui, eu coloquei 2 aulas sobre equações de segundo grau completa. Então, primeiro leiam todo o material, depois assistam essas 2 aulas, tá, gente? Importante também para... Essa professora Ângela é maravilhosa, vocês vão ver que eu sempre vou colocar os vídeos dela, porque eu acho ela super didática para ensinar. Então, por que a gente vai ver primeiramente a necessidade para a solução desse tipo de equação? Assim, ó, quando vocês recebem o material, ele tem que ir todo explicado na forma de texto. Porque tem muita gente que pega apenas impresso esse material. Então eu tenho que deixar de forma que quem leia compreenda da mesma forma, tá? Mas aqui, ó, no final eu coloquei o link dessa mesma atividade explicada em vídeo. Se vocês quiserem assistir esse link, tá? Olha, ele ficou problema. É problema, tá, gente? Essa é a mesma atividade, só que explicada em vídeo. Então, olha só. Imagine que isso aqui é uma casa. Ó. A casa possui 10 metros de largura por 20 de comprimento. Ou ao contrário, tá? Nunca sei. Então, assim, essa é a minha casa, tá? Eu preciso construir uma calçada em volta dela. Ela é uma casa de esquina, então eu preciso fazer essa calçada aqui, ó. Essa parte sombreada de cinza é a calçada que eu quero fazer. Eu vou saber que ela tem 20 metros assim e 10 assim, tá? Só que eu tenho um problema. Eu só tenho 64 metros quadrados. Então eu quero saber que largura eu devo fazer de calçada, ó, que pedacinho eu devo fazer de calçada para usar exatamente esses 64 metros quadrados. Então como que a gente vai fazer isso? Primeiro nós vamos calcular a área total. Vamos dizer que eu fosse calçar todo esse pedaço aqui, ó, a casa e a calçada. A casa teria aqui 10 mais x de um lado. Eu vou chamar esse ponto de interrogação de x. Do outro lado, ela tem 20 mais esse pedacinho daqui, x. Se eu fizer multiplicado 10 mais x vezes 20 mais x, eu tenho a área total da minha casa. Só que eu não quero calçar essa parte que não está pintada. Eu quero calçar só esse pedaço que está pintado. Então, eu vou ter que diminuir do total esse pedaço que não está pintado. Esse pedaço nós conseguimos calcular, ó, 10 vezes 20. Quantos metros quadrados eu tenho aqui? 200. Então, para dar sequência, nós vamos calcular esse vezes esse, que vai nos resultar em uma equação, e vamos diminuir esses 200 que eu não quero calçar. Isso está tudo explicado mais abaixo, tá? No vídeo ele fez de uma forma diferente, tá? Ele fez usando só a parte sombreada. Mas aí, como na explicação no papel, eu achei que seria mais fácil entender que calculo todo e depois eu tiro esse pedaço que eu não quero pintar. Tá? Calculo todo o quadrado e depois eu diminuo esse pedaço que eu não quero calçar. Então tá aqui, ó. O cálculo de toda a área, 20 mais x, lembra que é 20 mais x daqui de cima, vezes 10 mais x daqui do lado. O resultado fica isso aqui, ó. Porque lembrem que eu faço 20 vezes 10, 20 vezes x. X vezes 10, x vezes x, tá? Aqui é o resultado. Ah, então a área completa é essa equação de segundo grau. Mas eu tenho que diminuir a parte que eu não quero calçar, que a gente viu ali que dava 200. Então, se a minha figura completa dava isso aqui e eu tenho que tirar 200, eu vou tirar esse daqui, né? Resultado, eu fiquei com uma equação assim, ó, x mais 30x. Essa equação x ao quadrado mais 30x, ela é aquele pedaço que eu quero calçar.
E eu não posso que essa equação seja mais que 64. Então, eu vou pegar essa equação e vou igualar a 64. Ó, tá aqui é o passo a passo, ó. Igualei a 64. Passando esse 64 para o outro lado para que tudo fique zero, eu cheguei a uma equação final de x ao quadrado mais 30x menos 64, que é uma equação de segundo grau completa. Por que eu coloquei isso aqui? Toda essa explicação. Para vocês verem que a equação de segundo grau ela tem aplicabilidade dentro da vida cotidiana, não é? Uma equação simples, é casos que podem acontecer. Imagina essa situação, você só tem aqueles 64 metros, precisam saber que largura vai ficar a calçada, vão ter que recorrer a um engenheiro para fazer o cálculo para vocês, sendo que vocês podem fazer esse cálculo, né? Então é para isso que a gente precisa entender para onde que serve essa nossa equação. Então aqui vocês nesse link encontram esse mesmo problema resolvido, tá? Para encontrar soluções possíveis, a gente vai utilizar essa dita fórmula de Bhaskara, que vocês vão ver que, na verdade, de Bhaskara não tem nada. Espera só um pouquinho, vou pular aqui só para me achar o link. Vou passar para vocês agora um link que tá aqui, tá, gente? Tá disponível para vocês. Deixa eu só compartilhar aqui antes. Tá disponível para vocês. Ele tem 12 minutos, tá? Então não vai ocupar quase toda a nossa aula. Mas por isso que eu vou só passar o iniciozinho. E aí, à medida que eu achar que a gente vai ocupar muito tempo, eu vou deixar para vocês resolverem e vou explicar aqui nessa parte inicial, tá? Mas eu vou, para vocês assistirem. Eu vou tentar passar ele um pouquinho aqui. Um pouquinho. Tem que interromper o compartilhamento e compartilhar de novo. Então, vocês vão assistir esse videozinho, um pedacinho dele junto comigo. Só me confirme se o som tá passando ok do vídeo. Tá passando? Podem colocar ali no chat se estiver escutando no vídeo. Ai, não acredito nisso. Não sei por que obrigam a gente a aprender essas coisas. Quais são as soluções da equação x ao quadrado mais 100x menos 7.500 igual a zero? Será que fora da escola isso serve para alguma coisa? Se você tivesse R$100 em alguma aplicação bancária e quisesse saber qual a taxa anual de juros, isso poderia ajudá-la. De onde que você veio? Das Mil e Uma Noites, será? As Mil e Uma Noites fazem parte da literatura persa. Embora tenham elementos da literatura do meu país, a Índia, ainda não me apresentei. Meu nome é Bhaskara. Vivi no século XII e fui um sábio muito importante para o desenvolvimento da matemática daquela região. Seu nome não me é estranho. Mas, Sr. Bhaskara, já que o senhor está aqui, pode me ajudar com essa equação que o senhor disse que não é inútil? Como é essa história de ter R$100 aplicados no banco? Sim. Voltando a esse assunto, imagine que você colocou R$100 no banco numa aplicação qualquer, rendendo juros com uma taxa anual fixa. Depois de um ano, você tira os R$100 do banco e deixa lá o que rendeu, por mais um ano. Aí, no final do segundo ano, você consegue o total de R$75. Agora me diz, qual foi a taxa anual de juros? Ah, seu Bhaskara, tá doido? Nem imagino como é que se faz para calcular isso. E também não sei o que essa história de juros tem a ver com a equação quadrática que eu tenho que resolver. Uma das maneiras de solucionar esse problema recai exatamente nessa equação que você estava tentando resolver. Como assim? Basta chamar a taxa anual de juros de X%. E com um pouquinho de álgebra e interpretação do enunciado, você vai cair exatamente naquela sua equação. Na minha época, a solução desse problema era descrita de maneira verbal, assim. Eleve a metade do capital ao quadrado. Acrescente o resultado ao produto dos juros totais pelo capital. Extraia a raiz quadrada e diminua a metade do capital. Nossa, que complicação. Prefiro do jeito que é hoje.
Mas afinal de contas, a gente está falando de uma matemática de 9 séculos atrás. Aposto que foi a primeira vez que apareceu um problema assim. Engano seu. Quase 3.000 anos antes de mim, os mesopotâmicos já lidavam com problemas que resultavam no mesmo tipo de equação. Sabia? É verdade. Nós, mesopotâmicos, também tínhamos nossas receitas matemáticas. Ai, caramba! Primeiro o hindu, agora o mesopotâmico? Sim, um mesopotâmico. O meu povo foi muito importante para o desenvolvimento da matemática. Nosso sistema métrico tinha como base o número 60. E veja você, esse sistema fez tanto sucesso que é usado até hoje em unidades de tempo. Por exemplo, 60 segundos fazem 1 minuto. 60 minutos fazem 1 hora. Vocês lá na Mesopotâmia já sabiam resolver equações do segundo grau? Mais de 1000 anos antes de Cristo? Sim, sim. Mais exatamente por volta de 1700 antes de Cristo. Nós tínhamos problemas que eram enunciados verbalmente, como uma receita mesmo, como o nosso amigo hindu mostrou agora. Só que ele foi fazer isso lá na Índia quase 3.000 anos depois. Veja só esse problema. Qual é o lado de um quadrado em que a área menos o lado dá 870? Isso é uma equação quadrática? Parece mais uma charada ou uma pegadinha. Deixa eu pensar. A gente tem o resultado da equação, que é 870. Esse é o chamado termo independente. E... empaquei. Permita-me desempacar, amigo mesopotâmico. Hoje em dia, usando notação algébrica, esse problema seria apresentado através da seguinte equação: x² menos x igual a 870. Sim, só que em 1700 a.C., nós resolvíamos esse problema através da seguinte receita matemática. Tome a metade de 1 e multiplique por ela mesma. Some o resultado a 870. Obtém-se um quadrado cujo lado somado à metade de 1 vai dar o lado do quadrado procurado. Nossa, me perdi. Pois é, esse é o problema com as palavras. Sem uma notação algébrica, a descrição de um problema ou de uma solução pode ficar realmente confusa. Que coisa maluca! Pelo que eu tô vendo, existem várias formas de expressar uma equação de segundo grau. Sim, você está certa, Georgia. Veja os gregos, por exemplo. Quase 1.500 anos depois da gente, eles criaram uma outra maneira de resolver esse tipo de equação. Dessa vez, numa perspectiva mais geométrica. Claro, bem ao nosso gosto, já que nós gregos somos especialistas em geometria. Um grego agora? Pois muito bem, senhor grego. Como vocês resolviam uma equação quadrática a partir de uma abordagem geométrica? Para resolvermos uma equação do tipo x² mais 8x menos 9 igual a 0, nós gregos interpretávamos cada termo como se fosse um elemento de um retângulo estrategicamente pensado para resolver o problema. Então, usávamos a nossa rica geometria para obter um segmento de tamanho x que satisfizesse a equação dada. Então a medida do segmento que vocês obtinham era o resultado da equação? Puxa, eu nunca teria pensado em resolver uma equação usando a geometria. Nós, gregos, valorizávamos muito a geometria daquela época, entre 500 e 200 anos antes de Cristo. Mas veja só, Geórgia, cerca de 500 anos depois de nós, os árabes desenvolveram outro método diferente do nosso. Sim, é o método de completar quadrados. Apesar dele ser diferente do método grego, é igualmente geométrico. Ah, esse sim é um legítimo personagem das Mil e Uma Noites. Senhor matemático árabe, explica o método de completar quadrados, por favor. Com prazer. Vamos usar a equação citada pelo nosso amigo grego. x² mais 8x menos 9 igual a 0. Fazendo a transposição dos termos, temos x² mais 8x igual a 9. Nesse caso, a equação é interpretada como somas
e subtrações de áreas. Vamos representar o x ao quadrado por um quadrado, de lado x. E para representar o termo 8x, faremos 4 retângulos de comprimento x e largura 2. Peraí, se essa figura que o senhor desenhou é a representação de x ao quadrado mais 8x, então a área dessa figura é igual a 9, como na equação, certo? Muito bem, absolutamente certo. Agora vamos completar nossa figura e transformá-la num quadrado. Para isso, precisamos adicionar mais 4 quadradinhos de lado 2. Cada quadradinho tem área igual a 4. Então, a área do quadradão é 9, que é o valor da área que a gente já tinha, mais 4 vezes a área dos quadradinhos. 9 mais 16 é igual a 25. Perfeito! Então, se temos um quadrado com área igual a 25, cada lado desse quadrado vale 5. Portanto, x é igual a 5 menos 2 vezes 2, que são nossos 2 quadradinhos de lado 2. Isso significa que x é igual a 5 menos 4, ou seja, 1. Puxa, que incrível! Adorei essa forma de resolução, seu árabe. Mas quando foi que inventaram um jeito atual de escrever as equações? Quase 1000 anos depois da criação desse método, o matemático francês François Viet foi fundamental para a criação do sistema moderno de notação matemática, que abriu as portas para novos métodos e para a releitura dos métodos antigos. É verdade, meu caro amigo árabe. Eu me preocupei com a padronização de uma escrita algébrica que permitisse identificar as variáveis, os números e as operações de maneira simples e prática. Com isso, muito do que era descrito verbalmente ganhou a forma algébrica, que é a que se usa atualmente. É o caso da famosa fórmula para extração das raízes de uma equação quadrática. Fórmula que, curiosamente, é atribuída ao nosso amigo Bhaskara. Ah, eu sabia que já tinha ouvido falar no seu nome. É a fórmula de Bhaskara, a fórmula para resolver equações de segundo grau. Eu acabei de aprender isso na escola. Pois é, o nosso caro Viet tem razão. Eu não inventei fórmula nenhuma. Nem fórmula existia na minha época. O que existiu há quase 4.000 anos foram maneiras diferentes de resolver equações do segundo grau. Essa fórmula para a resolução de equações de segundo grau só é conhecida como fórmula de Bhaskara, aqui no Brasil por causa de um engano que aconteceu por volta de 1960. E o meu nome acabou ficando. Puxa, essa é uma grande novidade, hein, seu Bhaskara? Mas peraí, eu ainda não sei qual é o resultado do meu exercício. Quais são as raízes da equação x ao quadrado mais 100x menos 7.500 igual a zero? Parei aí porque agora eu vou explicar como aplicar a fórmula de Bhaskara. Por que esse vídeo é importante? Para que vocês entendam que não surgiu do nada a solução da equação. E que a fórmula de Bhaskara não é algo atirado, assim, essa é a resolução e usei sempre isso. Existem outras possibilidades de resolver essa equação, conforme vocês viram ali no vídeo, que desde muito antigamente eles sempre vinham trazendo essas outras possibilidades, da forma geométrica, da forma de completar quadrados, enfim, outras formas de resolver sem o uso da fórmula, formas de resolver sem o uso da fórmula, tá, gente? Então, a gente utiliza a fórmula de Bhaskara, que vocês também já viram que não é de Bhaskara, né? Porque não foi ele que inventou, foi François Viet, só que recaiu sobre ele porque vai pegar, como eles dizem, né? Um nome legal vai pegar. Tanto que nesse outro vídeo que tem no link, eles brincam com essa situação, dizendo fórmula de Bhaskara é mais bonito, acho que vai pegar. E foi aqui no Brasil que foi dado o nome de fórmula de Bhaskara, tá? Mas a fórmula não pertence a ele. Então, a gente vai ver como aplicar essa fórmula de Bhaskara e como a gente deve fazer para decorar.
Vocês vão ver um videozinho da professora Tainara e nesse vídeo vai ter uma atividade surpresa. Eu quero que vocês gravem um vídeo, pode ser em grupo, pode ser sozinhos, vocês podem fazer uma montagem. E essa atividade extra de matemática é isso. Vocês devem gravar um vídeo fazendo a paródia da professora Tainara. Vocês podem cantar, vocês podem dublar, tá? De qualquer forma, eu vou ver se eu acho aqui a música da paródia da Tainara para passar para vocês. O vídeo, gente, não tá muito bom porque eles gravaram na sala de aula, mas dá bem para entender a letra da música e a letra da música tá na descrição do link. É uma música para a gente decorar a fórmula de Bhaskara. Vocês estão vendo a professora Tainara super empolgada, né? Ela é um grande ícone do ensino da matemática. Agora, todo mundo cantando, hein? Todo mundo. Tainara, sou mais uma pra toda a galera. O passeio está no ar. E aqui só tem fé. Meu quadrado menos 4 vezes sabe que se dessa forma você não pode esquecer. Meu quadrado menos 4. Meu quadrado menos 4 vezes sabe que se dessa forma você não pode esquecer. Meu quadrado menos 4 vezes sabe que se dessa forma você não pode esquecer. Agora aqui, acabou? Ô, gente! Peraí, gente! Tô pensando, você vai falar. Vai desenvolver! Olha pra lá, aqui, hein? Tivemos de mais ou menos, mas tivemos coisa. Com essa fórmula aqui você vai ver. Meu quadrado menos 4 vezes sabe dizer. Essa fórmula você não pode esquecer. Meu quadrado menos 4. Meu quadrado menos 4 vezes sabe dizer. Essa fórmula você não pode esquecer. Então, a fórmula ela é composta por duas partes. Uma parte a gente chama de delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que é aquela parte, b ao quadrado menos 4 ac, que é a parte da fórmula de Bhaskara que representa... Tá. Que é a parte que representa o delta. Eu vou botar ali no nosso material para vocês verem. Então, ela é formada por essa situação aqui, ó. O delta, representado por b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E a segunda parte da fórmula, que é a parte da fórmula que encontra o valor de x, que encontra as soluções possíveis, é menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é aquele número que a gente viu lá em cima, ó. Então, a segunda parte é menos b, mais ou menos, raiz quadrada do número que nós encontramos resolvendo essa primeira parte da fórmula. Tudo isso dividido por 2a. Por que esse mais ou menos? Da mesma forma, porque nós vamos encontrar um valor para mais raiz quadrada de delta e outro valor para menos raiz quadrada de delta. Esse triângulozinho, o nome dele é delta, tá? Por que é importante decorar essa fórmula? Porque ela é aplicada em todas as equações do segundo grau. Outra coisa que eu vou dizer para vocês, mas eu odeio decorar, como é que eu vou decorar? Vocês vão ver que é automático, vocês vão acabar decorando de tanto usar.
Então, aqui nós temos um exemplo, e que é o nosso exemplo, aquele que a gente fez lá em cima, ó, que a gente fez o estudo da área, do espaço, da calçada. Como que a gente vai resolver usando a fórmula? Agora a gente vai fazer a resolução, e essa parte é muito importante. Primeiro, eu identifico sempre quem é A, quem é B, quem é C, tá? Primeiro lugar, quem é A, quem é o B e quem é o C. Depois de encontrado esses valores, a gente vai para a primeira parte da fórmula. Ai, meu Deus, foi tudo digitado errado aqui. É parte, tá? Parte da fórmula. Primeira parte da fórmula. Que é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, tá? Essa é a primeira parte da fórmula. E é nela que nós vamos aplicar. O B eu vou substituir aqui por 30. Então, fica 30 ao quadrado, menos 4, vezes 1, vezes menos 64. Cuidado aqui, ó. Primeiro, nós resolvemos essa parte aqui, tá? Depois, nós resolvemos a segunda parte. Então, olha só. Aqui e aqui. Não é para resolver o 30 ao quadrado, depois diminuir com 4. Nós vamos resolver de forma separada. A primeira parte ao quadrado e depois essa segunda parte da multiplicação. Primeiro a potência, depois a multiplicação. E por último a soma. Então aqui, ó, nós chegamos ao resultado que é 30 ao quadrado, 900. Cuidem os sinais, ó. Quando eu tiver sinais de negativo par, eu só tenho 2 sinais negativos, vai dar positivo. Se eu tiver sinais de negativos ímpar, vai dar negativo. Par positivo, ímpar negativo. Como eu tenho 2 sinais de negativo, deu positivo, ó. Menos com mais, menos, menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4, vezes 64, 256. Somando isso, nós chegamos a um delta de 1.156. Agora nós vamos para a segunda parte da fórmula. A segunda parte da fórmula é construída aqui, ó. Menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. Essa aqui é a nossa segunda parte da fórmula. Substitui todo mundo, ó. Menos 30. Tomem cuidado quando o meu B for negativo para colocar ele entre parênteses. Tem o menos da fórmula e o menos do número aí, tá? Nesse caso era positivo, eu não preciso colocar entre parênteses. Mais ou menos, raiz quadrada, ó, quem é o meu delta? 1.156. Tudo isso dividido por 2 vezes 1. Resultado. A raiz quadrada de 1.156 vai dar 34. Então, ficou menos 30 mais ou menos 34 sobre 2. Desse ponto aqui, e que eu tenho mais ou menos, e que eu só tenho números, não tenho mais raiz, não tenho mais potência, nós dividimos em x1 e x2. Ou vocês vão ver também notações assim, ó, x uma linha e x duas linhas, tá? O primeiro eu utilizo o sinal de mais, e no segundo eu utilizo o sinal de menos, tá? Então, menos 30 mais 34, mais 4, dividido por 2, uma das nossas soluções possíveis é 2. No de baixo, menos 30, menos 34, tudo dividido por 2. Menos 64 dividido por 2, meu resultado, então, menos 32. Duas soluções possíveis, porque nós temos uma equação de segundo grau, e uma equação de segundo grau sempre encontra duas soluções possíveis. Tá? A aplicabilidade da fórmula. Prestem bem atenção quando vocês forem fazendo. Prestem atenção aos sinais. Coloquei outros 3 exemplos de situações que podem acontecer, tá, gente? Aqui, ó. Nessa aqui, normal, igual a gente fez a primeira. Vocês vão substituir, fazer o delta, depois fazer a segunda parte. Aqui, ó, x' e x duas linhas. Pode ficar em fração? Pode, não tem problema, tá? Simplifique e pode ficar em fração. Aqui nós temos uma situação diferente, em que o meu delta
ficou 0. Olhem só, delta 0. Quando o delta é 0, vocês vão perceber que vai ficar mais ou menos 0 nas duas situações, então vocês não vão precisar resolver 2 vezes, porque quer dizer que mais ou menos 0, isso aqui vai se anular. Vocês vão resolver uma única vez e vocês vão ter como resultado apenas um valor, tá? Um valor igual. A gente diz que é 2 soluções idênticas, tá? E aí o último caso é quando o nosso delta dá negativo. Cuidado quando ele é negativo. Nós não temos delta negativo. Não existe, né? Não existe raiz negativa. E como não existe raiz negativa, nós dizemos, então, que essa equação não possui raízes reais. É isso que a gente fala, ó. Não possui raízes reais. Chegou no delta negativo, pode parar por aí, não precisa continuar, porque a equação não possui raízes reais. Então, situações que podem acontecer, vocês têm um exemplo. Eu separei, como eu disse para vocês, uma lista de vídeos que explicam tudo isso novamente, para que vocês não fiquem com dúvidas, tá? O primeiro vai falar da fórmula de Bhaskara, da história da fórmula. Nós temos 2 musiquinhas para decorar. E eu tenho aqui uma listinha com 4 vídeos de explicação, para vocês conseguirem aperfeiçoar mais ainda essa solução. Importante, a aplicação da fórmula. Façam o delta primeiro, encontrem o valor de delta. Vão para a segunda parte da fórmula, cuidado com os sinais. Tudo que for negativo, vocês coloquem entre parênteses para reforçar a importância do sinal, tá? Aqui, então, vocês têm uma segunda atividade, que são equações do segundo grau. Organize elas na forma de ax² mais b igual a 0. Organize sempre elas na forma que elas devem estar. E aí, resolvam cada uma dessas, tá? Com bastante calma. Aqui nós temos um resumão, um mapa mental sobre a resolução das equações, as incompletas e aqui a completa com a fórmula de Bhaskara, tá? A atividade do vídeo eu vou postar depois lá nos grupos, que é uma atividade extra. Se vocês quiserem ganhar uns pontinhos a mais aí para garantir esse trimestre, vão fazer um videozinho, pode ser em conjunto com os outros alunos, pode convidar os colegas, tá? Que eu vou até achar bem legal se vocês fizerem junto para ter essa interação. Peraí, que tem problema. Para vocês terem essa interação de vocês. E é isso, né? Hoje demorou um pouquinho mais do que normal. Obrigada pela participação de vocês. Vou pedir para vocês ligarem agora a câmera só para a gente tirar um print aqui da tela para registrar a fotinha. Vou parar de gravar, tá, gente? Muito obrigada pela participação.